Tá bom, tá doído. Olá, bom dia, 8 horas e 42 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto aqui pela Rádio Estádio Santos, ao vivo do litoral de São Paulo, todo o planeta, ao vivo com você. E já sabe, você nos ouve, nos assiste todos os dias pelo nosso site, novo site, radiostadiosantos.com, também pelos nossos novos aplicativos, tanto para Android como para iOS. Já baixou ainda não? O que está esperando, né? Baixe agora, nos ajude a cada vez mostrar mais os trabalhos aqui da Baixada Santista, o Brasil e o mundo. E é muito fácil. Como é que faz, Edu, para baixar esse aplicativo novo? É só você abrir o nosso site, abre uma aba e você escolhe para Android ou iOS e já nos leva com a programação 24 horas, com muito música, prestação de serviço e jornalismo durante todo o dia para que você possa nos acompanhar. Lembrando, hein, se inscreva também no canal Ponto a Ponto e participe conosco de todo o nosso trabalho, dê sugestões e participe diariamente. Mas também você pode participar, sabe como? Às 8 horas e 43 minutos, Virgínia, o nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, que não para o dia inteiro e atendendo a muitos pedidos. Uma convidada que está aqui é justamente através do nosso WhatsApp que você pediu e ela já está aqui conosco também, né? Daqui a pouco você já vê na sua câmera, não está vendo apenas este apresentador que vos fala. E começando o programa já também com o nosso WhatsApp. Virgínia, bom dia. O WhatsApp da Rádio Star News, por gentileza. Bom dia. 998058709, 13-998058709. É isso aí. Então você participa conosco pelo WhatsApp, mandando perguntas, sugerindo pautas, interage conosco 24 horas. Pode deixar ali na caixa de mensagens que a gente responde para você, não tem problema. Deixa eu saudar aqui os nossos convidados, vamos agradecer a presença já de antemão da Audrey Cleis, vice-prefeita, secretária de Educação de Santos, que vem trabalhando bastante. Hoje tem bastante coisa para que a gente possa trocar ideias com a secretária e com a vice-prefeita, um trabalho aí de fôlego, com certeza. Audrey, obrigado pela presença mais uma vez. Atendendo muitos pedidos, né? Você tem aí um número muito grande de pessoas que gostam de ver o seu trabalho, sua performance, então a gente não poderia deixar de convidá-la. Até agradeço aceitar o nosso convite e esse agendamento desta terça-feira aqui com a sua presença. Bom dia. Bom dia, querido amigo. Muito obrigada a todos que vão assistir a esse programa neste momento, aqueles que vão chegar mais tarde, mas estarão com esse conteúdo importante, porque o seu canal é um canal que transmite a boa informação. E, como eu sempre digo, a boa informação leva a ótimos caminhos, porque muitas vezes você não precisa daquele serviço que foi colocado no ar naquele dia, mas você vai encontrar alguém que está no seu entorno, seja familiar ou amigo, que vai sim usufruir daquela boa informação. Então você acaba transformando vidas, sim. Quero agradecer a todos que solicitaram minha presença e dizer que estarei aqui para responder a todos os questionamentos. Se não souber, buscarei a resposta com certeza para informar. Isso é importante. Bom dia, né? a todos. Bom dia. E também lembrando, né, os nossos ouvintes utilizam os nossos canais de contato aqui, que são vários, né, para solicitações junto à prefeitura. Eu sempre falo, eu não sou a prefeitura, mas vamos tentar fazer um elo, né, levando as informações e também tirando as dúvidas com aqueles que são competentes pelas pastas. Mas deixa eu apresentar também ele que é nosso patrocinador, amigo da casa, sempre um comentarista assíduo em várias questões regionais, nacionais, internacionais também, que é o nosso querido Marcos Muniz, empresário, que comanda aí a CEO da Emuniz Logística, uma empresa genuinamente santista que nos orgulha tanto de existir e crescer cada dia mais, gerando receita, gerando emprego. Marcos, bom dia, obrigado pela presença. É um mundo conturbado, mas você que está numa área de logística que liga todos os pontos do planeta, as coisas não devem estar tão tranquilas assim também, né? Bom dia. Sem dúvida, há mais de 25 anos criando soluções no comércio exterior, né? Muito obrigado, Eduardo, obrigado, Virgínia, vice-prefeita aqui, Audrey, que nos honra aqui com a presença, né? E os que nos ouvem, os que nos assistem também, né? Nosso assessor André também aqui, né? Presente, trazendo aí para todo o público que nos ouve, né? As necessidades, e a Audrey foi muito inteligente ao falar a autenticidade do seu programa, Eduardo, trazendo efetivamente, de forma full time, né? A essência da nossa cidade, o que realmente é o termômetro, que realmente move a cidade, falando sempre do Porto, né? Sim. E me honrando com um convite, quando é possível, né? Exato. Eu quero agradecer também sempre as palavras carinhosas, respeitosas e sempre de incentivo do querido Eduardo Silva, né? O Xará, a gente brinca, um liga Porto e fala, e aí, Xará, tudo bem?
Então, o Edu, que está numa nova fase da sua carreira, tocando lá o Jornal da Orla, iniciou outra fase agora, com uma ex-companheira também, Adriana Coutinho, né? Sim. Estão lá agora com o Jornal da Orla Rádio. Eu falei para você, Edu, você vai migrar para o rádio, não tem jeito, o rádio é aquela paixão que tem, e está lá. Então, um abraço para o Eduardo Silva também, obrigado pelo carinho, hoje conversamos via WhatsApp, um abraço para ele também, um abraço a outro grande comentarista, não está na região, não está no estado, mas é o Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, nosso parceirão também, amigo de WhatsApp, um abraço a ele, ao Manuel, lá em Minas Gerais, ele que está lá em Uberaba, um grande abraço a ele também, né? Hoje é o dia do combate à seca e à desertificação, né? Tão importante um país como o nosso, tão gigantesco, com tantas terras e com tanta desigualdade. Então precisamos manter esse país aqui combatendo a seca para que possamos produzir cada vez mais alimentos para o nosso país e também para o mundo inteiro, onde a gente puder alcançar. Hoje também é dia do funcionário público aposentado. Aí, ó, tá vendo? Dizem que não lembram de você aposentado. Aldri, o funcionário público já cumpriu o seu papel, mas mesmo aposentado tem aquela expertise, tem muitos municípios, né, e até estados que estão buscando a volta desses funcionários para trazer o conhecimento, até porque hoje o jovem está um pouco devagar, né? Não vou generalizar, mas hoje o aposentado também tem que ser lembrado e reverenciado. E funcionário público é uma ferramenta importante. Não há máquina governamental de prefeitura, de estado ou da União sem o funcionário público. Olha, é uma parte da sociedade que precisa ser reconhecida, mais valorizada, chamada para participação nas decisões. E eu tenho feito isso, Eduardo, na minha gestão, enquanto secretária municipal de educação, para que a gente consiga ouvir mais e errar menos. Isso. Porque essas pessoas já vivenciaram, experimentaram boa parte do serviço e entendem e têm esse olhar do que, olha, esse caminho foi o correto, esse aqui já não foi tão certo, vamos mudar a rota. Então, a gente tem tentado aí ouvir muito para que a gente consiga realmente, em conjunto, nessa grande rede, valorizar mais ainda essas pessoas que já fizeram muito pelo nosso país. Então, eu fico muito honrada e feliz de estar na gestão pública, não só neste momento, mas em tantos outros que já vivi, né, principalmente no Legislativo, e ter esse contato direto e muito próximo com essas pessoas, sabe? Os aposentados. Eu tenho como referência, e sempre tive, a minha mãe, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, então eu não me entendo como pessoa sem ver a minha mãe trabalhando. Então, desde ali, bem na minha infância, a minha mãe sempre deu esse exemplo e essa grande referência. E ela foi uma referência para mim também durante a aposentadoria dela, porque ela não parou de trabalhar, né? Então, ela estava sempre ativa, ali, motivada e direcionando para os caminhos certos. Então, a gente precisa assim, valorizar. Parabéns por lembrar desse dia. A gente tem que lembrar, eu costumo dizer que todo servidor público ele é uma parte essencial, né, Marcos? A gente cobra muito dos vereadores, inclusive uma fala da Aldri, eu não estou aqui para desmerecer ninguém, diminuir ninguém, longe disso. Mas eu sempre digo, Marcos, que é importante que a gente, quando escolhe um representante público, e prefeito é uma responsabilidade muito grande, principalmente uma cidade como a nossa, uma cidade forte, né, em relação até à questão portuária e outras questões também, mas a Aldo colocou bem, a experiência no legislativo ajuda demais a chegar no executivo com uma outra visão. E tem gente que acha que não. Eu entendo que sim, eu acho que é importante isso, né? Passar esse momento importante também, né? Só antes de passar aqui a palavra para o Marcos, o vereador Sérgio Santana mandando um bom dia aqui, Marcos em especial e a vice-prefeita e ao secretário de Educação, gostaria de saber da Aldo, né, como está a situação da escola Passo Sobrinho. Até agora falta a climatização, o elevador sempre com alguns problemas, atrapalhando a gestão local. Tudo isso seria resolvido em maio e até agora não foi. Vou devolver então a palavra aqui, Marcos, se me permite, sem dúvida, para a vice-prefeita e secretária de Educação, para que possa responder o nome do vereador Sérgio Santana. Obrigado, vereador, pela atenção também com o programa. Com certeza, muito obrigada, vereador, sempre atuante e em contato com a Secretaria de Educação, com demandas fundamentais, e esse é o papel do vereador, né? Tive nessa função por 2 mandatos, 8 anos, e sempre buscando a solução, porque
apontar é fácil, solucionar é a grande questão. Então, respondendo ao vereador, a UME Passos Sobrinho, ela faz parte de uma lista de escolas por meio do TRINC. O TRINC é uma contrapartida onde empresas que vão fazer grandes empreendimentos, ampliações, situações que vão impactar no nosso dia a dia enquanto cidade, eles necessariamente precisam dar uma contrapartida, né? E a gente, no início desse ano, dessa gestão, eu fiz uma reformulação nesse cronograma para as escolas que estão incluídas nesse TRINC, e o Passos Sobrinho é uma dessas escolas que está para entrar, por isso que houve esse atraso, vereador, em relação ao mês de maio. Nós teremos já, a empresa já entrou na escola, está fazendo as instalações, porém, a gente ainda depende também da questão da CPFL. Então, está tudo sendo monitorado, acompanhado de perto. Semana passada mesmo estive com a empresa e com a CPFL em uma importante reunião, definindo o cronograma, né, validando o cronograma mais uma vez, para que, ao final deste ano, tenhamos as 86 unidades climatizadas em nossa cidade. Então, é uma meta, é um grande desafio, enquanto as demais cidades ainda correm para climatizar uma outra escola, nós já estamos aí ao passo de 100% das escolas climatizadas na cidade de Santos. Com certeza, uma qualidade para os equipamentos da educação da cidade. Ô Marcos, em relação ao que a gente, como a nobre vice-prefeito também comenta, né, que a cobrança é natural, mas a execução é sempre um pouco mais complicada. E a gente cobra como jornalista, como cidadão, como empresário, como vereador, que o vereador Sérgio Santana também está aqui cobrando, né, mas uma cobrança sempre respeitosa funciona também, né? E ele está dizendo aqui, ó, devolvendo aqui o Sérgio Santana, realmente não posso negar do empenho da Alder. Obrigado pela resposta, o vereador, devolvendo para você aqui, que você está se empenhando, segundo ele. Eu que agradeço, faremos uma visita lá juntos, vereador, com certeza. Agora, Marcos, a gente sempre cobra mais, né? Estamos numa cidade, o próprio prefeito tem uma fala que ele diz que a cidade de Santos não está pronta, né? Na verdade, a gente não reconhece município nenhum, nem cidade alguma pronta, né? Mas os avanços são necessários, mas é muita coisa por se fazer, né? Eu sempre sou daquele que é bom ouvir todos, para que, ouvindo todos, a gente possa chegar a um denominador comum em cada sessão. O que você tem visto hoje da cidade de Santos que poderia avançar, que você acha que pode avançar? A Alder teve uma experiência também muito recente, uma viagem do prefeito, né? Ela ocupou a cadeira lá, ela viu que, aí não apenas como vice, que é uma responsabilidade como secretária, os problemas gerais, né? Como é que você tem visto isso, Marcos? Eduardo, nós tivemos um exemplo agora de como deve se comportar o poder público, né? O Legislativo cobrando, grande abraço, Sérgio Santana, né? Cobrando e buscando, né, as alternativas, cobrando do Executivo. Sim, né? sim. Isso é uma prerrogativa do Legislativo, cobrar sempre, criar leis realmente que traga ao cidadão, né, ao munícipe, uma segurança no que faz, nos negócios, na sua vida, no seu dia a dia. O Executivo ele tem um cobertor muito curto, né, Alder? Porque a arrecadação, se sabe que 97% do que arrecada em Santos já tem a sua destinação, e a vice-prefeita, ela falou muito bem, você tem um TRINC aqui, né, para as empresas que criam impacto. Uma boa parte desse TRINC ela é oriunda da atividade portuária, né? Para quem não sabe, o TRINC, ele vem do WAVE, né, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, todo o mobiliário que é criado, toda obra que é colocada na iniciativa privada que cria algum impacto, ele gera uma contrapartida para o município, né? Então, as contrapartidas, elas estão todos esperançosos pelas contrapartidas que serão oriundas do STS 10, né? Que hoje é a pérola do nosso porto, que está todo mundo na expectativa, não só para trazer os acessos ao porto, que é uma temeridade muito grande, todos os dias nós temos congestionamento nesse grande funil que eu chamo de Maria Patrícia, né, que é a escola que tem lá, e eu não tiro esse nome da minha cabeça. Trabalhei ali na Marquês de Herval quando eu era muito pequeno, então conheço aquela região bem.
Mas são diversas obras de acesso. Nós também temos um grande problema que a cidade ela recebe também todo esse movimento de outras cidades em volta, então não é, mas também nós somos um grande gerador de emprego. Agora, o que eu sempre cobro é que esses acessos saiam bem rápidos, porque nós precisamos empreender na cidade, precisamos de mais segurança, né? A Áurea, acho que deve lembrar muito bem, em 2018, ela nos recebeu no gabinete dela, né, para falar sobre o zoneamento da cidade, a preocupação que os transportadores tinham para se estabelecer na cidade, como existe uma temeridade até hoje para se ter um alvará de funcionamento das empresas, né? Eu sempre peço, a gente sempre procura participar e nos envolver e trazer para o legislativo ou executivo quais são os anseios do nosso associado, né, das pessoas que estão no nosso entorno, né? Sim. E nós somos o termômetro. Olha, tem essa dificuldade X, a dificuldade de alvará de funcionamento é muito difícil nessa cidade. Exato. Temos empresa com 8, 10 anos aí para se obter um alvará de funcionamento. Isso, um caso normal, não deveria acontecer, né? Todos esperam que comecem a girar a empresa bem rápida, né? Tirem essa temeridade legal que existe e simplifiquem, porque mais pessoas querem investir na cidade, mas com uma temeridade jurídica fica bem difícil. A gente tem sempre essas questões colocadas pelos empresários. Deixa eu mandar um abraço também para o empresário Roberto Barroso, filho sempre conosco também, apoiador aqui do nosso projeto, Rádio Star News, o ponto a ponto, né? A gente vai para o primeiro rápido intervalo e voltamos aí sim para mergulhar em vários temas e assuntos aqui com os nossos convidados. A Áurea Clarice, vice-prefeito e secretário de Educação de Santos, chamando um abraço para a dona Marisa aqui, dando um bom dia para a gente. O Cleiton do Estuário pergunte à vice-prefeita aqui quando nós teremos início e se ela tem informações de desapropriações do estuário por conta do túnel. O túnel está caindo uma demanda, eu tenho mais de 600 colocações somadas nos últimos 30 dias aqui, mas eu vou transmitir essa para ela, perguntar antes do intervalo. Obrigado pela participação sempre muito educado, elogiando o nosso trabalho. Vice-prefeita também, né, tem esse conhecimento. O governador Tarcísio Gomes de Freitas tem vindo muito à Baixada Santista, veio sexta-feira em Santos, falou de vários projetos. Essa é uma questão que preocupa, mas me parece que, com relação a desapropriações, não caberá ao município, sim ao Estado, não é isso? É algo que até no sábado eu estava lá na quermesse da Lagoa da Saudade, no Morro Nova Sintra, e encontrei uma das representantes da comissão dos moradores que estão neste estudo desde o início, quando houve a divulgação do projeto do túnel Santos-Guarujá, e já passamos por alguns projetos, então fica sempre a dúvida, qual foi o último? Qual foi realmente que bateu o martelo? E disse a ela, até para que a gente promova uma reunião nos próximos dias, entendendo que cada esfera tem o seu compromisso e a sua parcela e a sua competência técnica. Então, a gente tem aí a competência técnica no âmbito federal e no âmbito estadual. O município ele faz uma articulação, mas entendemos que essa responsabilidade ela é maior, porque assim o projeto nasceu, né, das mãos do Estado, para que a gente tenha um técnico do Estado aqui e realmente se coloque o projeto e quais as consequências aí em determinados trechos. Ela até colocou num grupo de WhatsApp dos moradores, e em breve teremos aí uma reunião que essa comissão vai chamar o representante do Estado, representantes do governo federal, que nós tivemos no ano passado, várias reuniões lá no bairro, com os deputados federais, deputados estaduais, representantes do governo do Estado e representantes do município. Então, chega a hora, porque a data do leilão foi até um pouco aí adiada por conta de questões técnicas. Então, para que não reste dúvidas em relação ao projeto, eu entendo que esse mês de junho a gente precisa, sim, colocar uma reunião e estabelecer por vez quais as casas que realmente serão desapropriadas, que é um projeto
do Estado. É isso aí. Bom, eu vou um rápido intervalo, depois eu tenho mais colocações, a Audrey Cleis, também o Marcos Muniz, eu vou intervalo em nome de Muniz Logística, soluções de comércio exterior, há mais de 25 anos emprestando o seu conhecimento para você que quer importar, exportar ou transitar a sua carga de qualquer ponto, como diz o Marcos, do Iapoque ao Chuí, não tem problema, né? A Muniz atende você. De Cáceres ao Chuí, do Rio Grande ao Pecém. É isso aí, né? Onde tem portos, tem a M Muniz, e onde tem aeroportos também, né? Ela tem as melhores certificações do mercado logístico para te atender também. Então já sabe, 4.009-8686, põe o 13 na frente, é o nosso código de área. Agora, se você preferir, você tem o imunologística.com.br. Lá você pode acessar o QR Code que você vai encontrar na tela, inclusive a equipe lá trabalhando. Ó, eu falo, a equipe aparece ali, ó, trabalhando na tela para te atender de qualquer ponto do planeta. Também EG Plus, consultor incorporador. Já pensou em morar em Santos? Aí você fala, Edu, que eu mais penso. Mas falta oportunidade. Eu vou te dar 2 oportunidades do momento agora com a EG Plus. Quais são? Você tem o Bale na Prost de Souza, uma rua pequena, agradável, próximo de tudo, que tem grandes oportunidades. Está um valor campeão para você fechar negócio no Bale. Um empreendimento que vai trazer um top ali para aquela região ainda mais. Ah, Edu, sonho em morar na Epitácio Pessoa, ali entre o canal 4, canal 5, próximo. Tem a possibilidade? Tem sim. Você sabe, já conhece ali a Pinacoteca de Santos? Bem atrás vai surgir ali mais um prédio, é o Ilha de Paros, né? Esse novo residencial com toda a categoria tem um prêmio para você especial já, né? Você nunca vai ter vizinho de frente, por quê? Com a Pinacoteca tombada, nada será edificado ali na frente. Então, mais oportunidade da EG Plus para você fechar negócio, pois você já sabe, né? EG Plus, a qualidade faz a diferença. Agora, Edu, tem algo mais acessível ainda para mim? Tem. O grupo tem a Engelife, a caçulinha do grupo, a construtora comandada pelo Diogo, que estará conosco em breve, né, Virginia? Na próxima semana o Diogo Barroso estará conosco. Vamos falar desse super lançamento também. Está finalizando o Piazza Torino na João Fredo 363, ali na Aparecida, em Baré. Ótimo residencial, com 13 espaços de conveniência. Foi lançado no programa 278. Marcos, você que é bom de conta, Marcos Muniz. Foi lançado aqui o empreendimento a 278 mil as primeiras unidades, né? Agora as últimas já estão em 548. Valorizou quem comprou? Um pouco, muito, né? Mas a cidade é pródiga, né? Para valorizar o recurso de quem investiu aqui. É o sonho de consumo de todos que querem uma vida tranquila, uma cidade boa, aconchegante, querem se aposentar, todos eles têm o destino Santos. Pelo menos os que eu conheço falam que um dia vão morar em Santos. É isso aí. O próprio Dr. Roberto Monteiro, que hoje ele não está no litoral, está lá na região de Valinhos, já mandou o bom dia dele. Ele diz: a minha opção em morar no litoral foi escolher Santos há 10 anos atrás. Me aposentei e vim morar em Santos. Hoje estou aqui. Ontem o senhor mandou um abraço para a gente aqui, está em Valinhos e Vinhedo, resolvendo assuntos particulares familiares. Boa. Terra boa. Mas ele diz: me encanta muito Santos. Mais um bom dia especial à nobre vice-prefeita de Santos, secretária de Educação. E sempre a minha provocação específica ao senhor Marcos Muniz. Não tem condições de falar com a CET e colocar um farol ali na entrada do porto à meia-noite, só abrindo mesmo às 7 horas? Aí ele coloca: brincadeira, senhor Marcos, não fique bravo comigo. Doutor sempre me provoca. É que ele mora na ponta da praia, ele fala com os navios, mas ele está acostumado, para ele está normal, não tem problema nenhum. O porto não pode parar, né? Nenhum porto do mundo pode parar. Nós fomos nós aceitamos a globalização e dentro disso nós aceitamos assim todas as normas internacionais. A gente faz uma extensão de pergunta. Brincadeiras à parte, qual é a preocupação do empresário desta área tão importante que trabalha com tudo aquilo que entra de recursos para o nosso país, com a possível obra do túnel Santos-Guarujá? Eu já li alguns artigos de vários jornais, até de especialistas, dizendo que nós teremos paralisações de travessia. Isso pode causar um caos no porto? O porto ele já tem um caos natural, né? Enquanto não se concluir essas obras de acesso ao porto, não só essas obras que eu digo que é obras de mar, né, que vão ajudar bastante na movimentação dos navios, né, que eu costumo falar que nós temos congestionamento em mar e em terra, né? Exato. Nós temos aí em torno de 200 navios que ficam ancorados na barra, 66 berços de atracação no nosso porto, Sim. que não dá vazão. São muitos navios passando, cruzando o ferry-boat e aquele ferry-boat parando a cada momento. E são em torno de 23 mil pessoas que passam diariamente, né? É o ferry-boat do mundo que tem a maior travessia de pessoas. Olha a que ponto chegamos. Nós temos aí uma obra de 860 metros, que eu falo com alguns estrangeiros, e hoje vou receber um
uma comissão lá da China, né, uns compradores do commodities que vão fazer uma visita no meu escritório, e quando eu falo que o grande temeridade do nosso porto é essa travessia, né, que se cria ali um congestionamento de acesso, que a todo momento a balsa para, né, para o navio passar. Vocês têm o navio 366, que esses navios eles paralisam a balsa ou de manhã ou à tarde. Sim. São 4 rebocadores, 2 na poa e 2 na proa, exatamente o grande congestionamento que se cria em função de um túnel de 860, não há discussão. Agora, existe uma preocupação da população grande, muito grande, né? Essa desapropriação que foram feitas, esse VLT fase 2 foram em torno de quase 10 mil metros quadrados de desapropriação. Algumas desapropriações eu enxergo como ruins, porque desapropriaram 10% do terreno, ou à frente do terreno, ou à frente do imóvel, você basicamente descartou o imóvel, né? Então, você teve diversos problemas com essa desapropriação, e a população está com medo dessa segunda desapropriação, que é o túnel. Como será feito, como será indenizado. Então, todo mundo, famílias que moram, que nasceram, gerações, né? Na José do Patrocínio, hoje tem reunião às 16 horas lá, justamente para falar sobre isso. Tem razão, a população tem razão, porque quando não há clareza do que vai acontecer, o que eu vou fazer com a minha família, Eduardo? Não, e estabelecer também valores, né? Se a família aceitou, né, já foi um consenso. Agora chega também o momento de você estabelecer critérios, sim. Né, para que se tenha algo mais palpável. Então, já que se tem aí o leilão previsto, já chega a fase também do Estado estabelecer essa conexão, sim, maior e mais forte com a população, para que não tenha dúvida. Para não acontecer o que aconteceu com o VLT, né, que eu enxergo que era uma obra. A cidade de Santos tinha outras prioridades, que não era o VLT, tínhamos diversas outras prioridades. Onde passou esse VLT, criou muita temeridade com todos os comerciantes reclamam muito dessa obra, que é uma obra sem fim, né? Então, já se passou quase 5 anos, inaugurações, diversos imóveis caindo à frente, você pegou o trajeto, você vê, visualiza aquilo. Então, assim, a obra precisa de planejamento. E a grande preocupação nossa do Porto é que se não existe um planejamento nessa obra do túnel, nós teremos uma temeridade. Imagine vocês... É importante falar também que muitas pessoas confundem a obra do VLT, é uma obra de responsabilidade do Estado, sim, né? É em parceria com o município de Santos, no sentido de acolher o projeto, mas o gerenciamento, o planejamento, ele é todo do Estado. Sim. Inclusive, o governador esteve... aí na semana passada, andou no VLT, né, para fazer mais uma vez, o VLT vem sendo testado com frequência, e falou aí de algumas questões que foram entraves para a entrega no início desse ano, e há uma previsão do Estado para a liberação dessa obra no segundo semestre. Vamos aguardar. Teve uma população assim, uma pequena frustração que o governador não confirmou a data. Mas a gente tem que resolver, mas a gente tem que estabelecer algumas competências técnicas. E vale lembrar, e a cobrança por parte da prefeitura em relação a esses prazos, ao que está... o que aconteceu, sim, no ano passado, sim, e em relação a esse ano. Não houve omissão por parte da prefeitura nesse sentido. Aliás, houve uma grande cobrança nesse sentido da prefeitura para o Estado. Em relação aos valores, vale até lembrar, muito bem colocado, Marcos lembrou e a Alda aqui, quando o governo do Estado manifestou-se em relação aos valores para a desapropriação, e eram valores ridículos, né? O próprio prefeito Rogério Santos veio a público, não, a própria cidade não vai aceitar esse tipo de situação, pelo contrário, ou você pratica o valor de mercado, nem o valor venal, porque o valor venal seria prejuízo total para aqueles moradores. Então, você procurou exatamente. O problema a das causas, né? Quem foi que criou essas causas? Né? Então, assim, as causas, qual foi as causas? Vamos tentar concentrar os nossos esforços nas causas. De onde surgiu?
Então, é isso que eu acho que a gente... Mas também precisa visualizar demandas e fragilidades de uma cidade, de uma região como um todo, para avançarmos no desenvolvimento. Se você não tem a coragem de fazer e aplicar projetos para um crescimento, você sempre fica naquela mesmice enquanto cidade. Então, acho que a gente está, assim, no momento de visualizar, principalmente as questões em relação às mudanças climáticas, à sustentabilidade. Se você não tem a coragem de fazer e investir em projetos, você também não caminha enquanto cidade. Você não se desenvolve. A gente precisa enxergar hoje o VLT como um grande passo para, sim, para a interligação entre cidades. A gente está falando de um dos principais modais que circulam em um dos principais países por aí afora, que é o VLT, né? Que é de menor impacto, que faz a ligação e tem, sim, a pretensão de fazer ligações entre os municípios. Então, a gente tem que visualizar, não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, o desenvolvimento dessas cidades. Então, se você não investe, a gente prega quando você vai martelar um prego na parede, muitas vezes você tem uma consequência. Você bota num cano, você fura a parede cai, né? E isso você está falando da sua casa. Agora, você imagina com um grande projeto que vai envolver muitas cidades, envolve o Estado, envolve o município, você vai ter consequências, com certeza. Agora, o grande lance é a gestão, estar lá, colocar a cara a tapa, falar do que está acontecendo, estar ao lado e cobrar daqueles que precisam fazer as devidas intervenções. Eu enxergo isso hoje como gestora. Eu vou para o intervalo, mas até comentando só para finalizar, tem que ir para o intervalo. Mando um abraço aqui ao Laudino Garcia Neto também. A secretária agora coloca a culpa no Estado, mas quando fizeram o projeto, a prefeitura aceitou. Quem vive aqui deveria ter questionado e feito algo para que o projeto fosse mudado. É o Laudino Garcia Neto, que é respondendo de intervalo. Oi, Laudino, obrigada, viu? Realmente, o projeto ele foi algo que foi colocado há alguns anos, né? E teve que ser trabalhado. Então, assim, quando o Estado escolhe uma cidade para fazer um grande investimento, é de responsabilidade do prefeito também negar. Então, se nega um projeto como esse, eu acho que não, né? A gente precisa avançar e desenvolver. Respeito a sua opinião, mas enquanto gestor de uma cidade que é referência em relação às demais da região metropolitana, a gente também não pode esquecer que o impacto de uma negação, de negar um projeto como esse, também seria grande. Eu me recordo na participação do presidente da CET, né, o Antônio Carlos Gonçalves Fifi, ele esteve conosco, eu até dizia para ele se seria feito aí um redesenho da cidade na questão do transporte. Ele falou, sim, Eduardo, é o que a gente pensa fazer, a CET tem um papel importante também em sinalizar e ocupar isso, ele seria um ganho para a cidade. A gente até quer discutir esse tema também, quem sabe a gente consiga aí alguns atores envolvidos nesse fator, porque é mais um modal da cidade, mais um modal, perdão, a ser oferecido. Né? Mas deixa eu parei do intervalo por causa do doutor Roberto. Doutor Roberto, agradecer aqui, doutor Roberto, mas eu vou dar dica para o senhor da Angel Life também. Tem aí o Piazza Torino na João Freire, que eu citava, e também tem um novo lançamento, que é um lançamento que, na verdade, é pré-lançamento. O Diogo ainda não me autorizou a falar, mas eu vou falar assim, tá? Que é o Palácio de Nápoles, na Rodrigues Alves, com a Campos Melo, um super lançamento da Angel Life, do grupo Angel Plus, que vai trazer a bandeira do Minha Casa Minha Vida, um financiamento junto ao governo, à Caixa Econômica, para você adquirir o seu imóvel a 60 metros da Conselheiro Neves, na Rodrigues Alves, ligando você a qualquer ponto da cidade. Olha que opção que você vai ter com a Angel Life. Pré-lançamento ainda. Na próxima semana eles estarão aqui, né? O Diogo Barroso, diretor da Angel Life, estará aqui para falar muito sobre esse empreendimento para você. Também M. Rocha Contabilidade, a sua contabilidade ágil e necessária para o dia a dia. Ligue 3022-3942. Também Escola Santista de Astrologia, dos competentes astrólogos lá, o Jorge, a Márcia Bernardes, que convidam você a participar dos cursos, palestras. Já fez o seu mapa de nascimento? O seu mapa astral ainda não? Então, entre em contato lá com a Jaqueline pelo 997-467839 e faça. Você vai ver que faz diferença também na sua vida. E, por fim, Oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, o melhor martelinho de ouro do Brasil, na verdade do planeta. Ele que tem uma experiência internacional de mais de 12 anos, escolheu Santos para viver e colocar a sua empresa aqui na Comendador Martins,
191 na Vila Matias. Ligue 974085990. Rapidíssimo intervalo aqui no Ponto a Ponto. Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Dininha de São Bernardo do Campo, já mandou um abraço também ao nosso querido Rogério Perim, empresário lá em São Bernardo, já mandou bom dia, perguntando quando o Santos começa a edificar um novo estádio. Não faço a menor ideia, Rogério. O que eu posso falar é o seguinte: deve surgir um novo centro de treinamentos na Praia Grande e uma nova arena do grupo do Neymar e do seu pai. Com relação ao Santos, fica a pergunta e fica no ar para o presidente Marcelo Teixeira responder também. Rápido intervalo e eu volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Saúde. Localização excepcional. Pessoal, nós estamos
hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Marketing de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Marketing de Ouro, Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui, na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí, 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Ronaldo, obrigado pelo carinho e atenção aqui, sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho Ronaldo, vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Estamos de volta, né, às 9h23, com esse ponto a ponto desta terça-feira, com um solzinho gostoso, com um tempo maravilhoso em todo o litoral de São Paulo. Deixa eu mandar um abraço ao meu querido Lúcio José Bento, ele que faz parte da Secretaria de Educação de Santa Catarina, um estado maravilhoso, né? Vira e mexe, manda imagens, ele vai lá no alto do... Você faz isso escondido ou vai na hora de folga, Bento? Explica para mim depois aí, porque você tem um cargo importante na Secretaria. Beijo aí a todo o pessoal que nos trata com educação e carinho. Quando nós estávamos aqui, naquela época daquele infeliz ocorrido lá em Santa Catarina, tivemos um contato com vocês nos responderam. E o Bento que viveu 10 anos em Santos. E ele gosta muito aqui da cidade, está parabenizando o vosso trabalho, a conhece aqui quando viveu aqui, mas aí está lá de volta há muitos anos em Santa Catarina. Bom dia, obrigado pelo carinho. Ao Sérgio Zibel também, um pouco mais para lá, em Balneário Camboriú. É o seu Bedim, que foi diretor do sistema carcerário de Santa Catarina, dando um bom dia e dizendo o seguinte também, né? É o estado que hoje está praticando o maior número de obras em termos de rodovias, ligando os portos e todos os polos logísticos e industriais do país. O Muniz, vale lembrar, Santa Catarina tem 5 portos, inclusive o deputado Paulo Alexandre Barbosa presenciou e presidiu o Santa Catarina Day, que foi um dia específico para os portos de lá, e eles já são, hoje lá, o porto, por exemplo, Itajaí Navegante, já é o segundo maior em movimentação de contêineres, só perde por um porto que você conhece pouco, né? O Porto de Santos. Na realidade, o estado de Santa Catarina fez um movimento muito assertivo, né, na redução do imposto do ICMS. Na ocasião, ele atraiu muitos importadores para a região, então você já teve um fomento natural, né, das importações de valor agregado. O Porto Santos perdeu muitas importações de valor agregado, e não só isso. Ele trouxe uma infraestrutura local, Eduardo, para todo o entorno do porto, então os acessos ficaram fáceis, exceto alguns acessos que aí depende muito da União, né, que são rodovias federais, que aí o Estado não pode interferir. Mas de resto, quando você desce de Curitiba ali sentido, né, que você passa por Rio Grande, Itapoá, e depois você vai Itajaí Navegantes, os dois lados da rodovia são armazéns. Armazéns, eles segregaram aquela região justamente para atividade de retroárea na logística do porto, né, para você receber essa carga. Exato. Então, assim, ele tem uma geografia aqui que ajuda, né? Sim. E eles entenderam que ali não só... Houve uma visão bastante concreta daquilo. Muito, ali, né? porque eles se abdicaram do imposto, mas em contrapartida eles tiveram uma geração de emprego e movimentação de todo o estado. Então, hoje, empresas que fizeram base lá em Santa Catarina, eles não retornam para São Paulo. Ficam por lá. Isso aí é assertivo, não só pela redução do imposto, mas pela condição que o Estado deu. Impressionado, Marcos, o PIB de Joinville, 47,7 bilhões de reais, né? Uma área logística e industrial muito forte.
lá do Estado. Tem uma participação aqui, Virgínia. Você quer falar essa participação? Como eu não conheço essa pessoa que está mandando, vou deixar para você. Marcelo Dinal, peraí, o fato da prefeitura aceitar a obra não pode reclamar ou questionar o Estado? Quem está executando a obra? Município ou Estado? Falta de cobrança não teve, inclusive com o vice do governador. Acho que falta acompanhamento do senhor que fez o comentário. Foi o nosso ouvinte que mandou, né? E o Marcelo, abraço o Marcelo Dinal também, né? Sempre acompanhando o nosso programa. Sempre tem a visão, a gente aqui respeita as visões colocadas pelo ouvinte, a visão colocada pela vice-prefeita, também secretária de Educação. Você tem uma verificação no município, mas obra quem toca é o Estado, e o Estado comete os erros, e o município, e muitas vezes, multa o Estado também por falta de um problema ou outro, uma obra. Eu não digo nem que são erros, mas são fatos que acontecem no caminhar da obra, que você vai entendendo que poderia ter sido feito diferente, daquele outro jeito, né? Lógico, se faz tudo para não errar. E o governador Tarcísio, ele tem essa obra como prioridade, sim, porque ele, como grande gestor, que tem um olhar técnico voltado às questões de engenharia e desenvolvimento das cidades, e a gente sabe que o Tarcísio, ele tem esse olhar puramente técnico, ele tem essa obra como prioridade visando a médio e longo prazo, né? O desenvolvimento de uma região, o desenvolvimento maior de um estado. Então, sim, é um técnico de coragem. Sim. E que tem um planejamento, e que, por vezes, esse planejamento vai sair um pouco do trilho, mas nada que um bom gestor fale, não, vamos corrigir, o prazo teve que ser recalculado, e a transparência é a alma do negócio. Ontem nós colocamos, Aldi Muniz, as entrevistas do deputado Paulo Alexandre Barbosa, do governador, do prefeito, porque o programa terminou às 10 da sexta-feira, não seria possível ter colocado no programa. Então colocamos ontem, justamente falando sobre esses temas, sobre a terceira pista, sobre o túnel, sobre o VLT, sobre investimentos também de novos convênios com a saúde aqui da Baixada Santista importantes. Moradia, que ele está trazendo para cá. Isso, que é tão importante. E até a questão da própria logística, viu, Marcos? Porque com o acesso de uma terceira rodovia, o governador, inclusive, ele está garantindo o início, a feitura, né, dessa terceira via ligando o Planalto à Baixada Santista, e inclusive ele pediu até bom senso de alguns prefeitos, por exemplo, como o de Mogi, que não tem interesse, não quer, eu não entendi até agora, eu gostaria até de ouvir o prefeito de Mogi, o porquê ele coloca tantos problemas ali na execução dessa obra que vai utilizar o Rodoanel Norte, seria até um ganho para a região ali, né? Muitos não têm um pensamento de plano de Estado, né? Pensamento de plano de governo da próxima eleição. Então, isso é muito ruim, né, para toda a população. Nós precisamos entender que o Porto Santos ele é para o Brasil, né? Você tem os players que atuam no Porto Santos que estão fora da cidade, né? São players que dependem do Porto Santos, e o Porto Santos, acho que precisa, nesse momento, todos os administradores aqui, entender que é a locomotiva, absorver isso, trazer, entender o que é o Porto, entender por que a gente insiste em falar assim, o Porto de Santos precisa, a população deseja que se tenha um terminal de bandeira branca. Por quê? Porque vai gerar receita para a cidade, vai gerar emprego para a cidade. Então, você tem um player que é o mandatário daquele porto, ele vai escoar a produção apenas dele, e não de outras empresas que podem utilizar aquele berço de atracação. Agora, como a gente está falando de logística, Marcos, tem um caminhão, né? Muitos ouvintes nossos, a dona Maria está mandando um abraço aqui, Maria Henrique, né, da Ponta da Praia, a Carolina Ferraz, ela está mandando um abraço de Embaré, o João Alves, de São Vicente do Centro, admira muito o seu trabalho, o Paulo da Ilha Porchá também mandando bom dia, o Paulo César mandando um abraço também do Gonzaga, dizendo que o que se pode fazer para trabalhar. Vamos chegar lá, Paulo, em relação às pessoas em situação de rua. A secretária, quando esteve, né, como secretária de uma área social tão importante, mas hoje como vice-prefeito, vai lembrar, né, Aldo, que você, além de vice-prefeita, secretária de Educação, você tem também na sua alça a presença de Comissão de Educação e Tecnologia, você tem um trabalho direcionado também com relação ao direito das mulheres, do adolescente e do idoso. Quando a gente mistura, eu vou pegar a primeira questão das escolas, né? A gente percebe, quando você assumiu,
É algo que você disse para o prefeito Rogério Santos, que você gostaria de poder ter a oportunidade de trabalhar mais com a educação ainda, como vice-prefeito, assumir a secretaria. E é fundamental que nós tenhamos uma rede educacional cada vez mais forte. Você esteve ontem, inclusive, ao lado do próprio prefeito, né, em relação ao novo Instituto Federal que vai surgir nas cidades. Não temos uma área definitiva, não importa. Ele vai começar em um outro local e define-se depois. Mas é importante termos esse também novo equipamento. Mas, por exemplo, a Ana Costa vai ganhar um grande empreendimento no antigo Colégio Marza. Quem não é aqui de Santos, mas lembra do Marza, vai lembrar ali. Mas como está no seu entender, Aldri, a estrutura da cidade? Você falou agora há pouco do equipamento, de equipar a climatização de todas as unidades, mas além disso, né, não só a estrutura, mas o material humano. Você sempre também falou, me recordo na campanha, você esteve conosco aqui, da valorização do professor, de valorizar aquele que... Não adianta ter um prédio lindo, maravilhoso, climatizado, se não tiver um bom professor. Exatamente, Edu. Você fez um resumão e, para além disso, tem muitas outras ações ocorrendo e fortemente e de forma intensa nesses primeiros 5 meses que foram muito produtivos. Nós temos um projeto político-pedagógico que é o PIPA. O que quer dizer isso, né? É o avançar, subir cada vez mais dentro dos nossos conceitos que temos como educação. Então, o P do professor, do acolher, do entender as necessidades, fazer o reconhecer e a valorização. Temos aí um projeto de lei que já está na Câmara para a reclassificação dos nossos professores da rede municipal, fazendo com que o salário desse professor, a base, seja um dos maiores da nossa região, né? Então, a gente entende que o momento, ele pede esse reconhecimento e esse merecimento aos nossos professores, que eles sejam valorizados. O I, de infraestrutura, segurança, eficiência, manutenção, zeladoria, né? Direto lá na ponta. Sim. Eu estou todos os dias, não só eu, mas é toda uma equipe, não faço nada sozinha, mas reestruturei a questão interna da secretaria para que estejamos todos os dias nas escolas. Departamento pedagógico, planejamento educacional, a nossa supervisão, o departamento administrativo e financeiro. Então, a infraestrutura ela está sendo toda revista com uma força-tarefa muito grande lá na ponta. O outro P, do pertencimento, entender que a família ela faz parte e precisa ser levantada para essa questão, porque houve um distanciamento, sim, da sociedade para a questão educacional. Sim. E, nesse momento, a gente faz a ativação por meio dos conselhos de escola, por meio das nossas equipes gestoras e de todas as nossas equipes para o chamamento dessa família, que a frequência do aluno na escola é extremamente importante e é o que vai fazer a diferença nos índices que medem a qualidade do ensino público no país, porque não adianta o professor se dedicar, estar ali, dar a atenção se não houver a participação direta da família para além dos muros das escolas. E o A de alfabetização, né? Entender que é prioridade alfabetizar na idade certa. Se essa criança e se aquele ano não conseguiu alfabetizar dentro do que preconiza as legislações e as diretrizes de âmbito nacional, a gente fez um plano de recomposição que está já chegando às escolas para que a gente tenha, sim, esse aluno, essa aluna alfabetizada no tempo correto, que deve ser. E se assim não acontecer, nós tivemos aí e estamos numa campanha enorme de chamamento das pessoas que já completaram 15 anos ou mais, né, já 15 anos completos e que não terminaram, não concluíram a sua educação básica, que é até o ensino médio, que procure uma das nossas escolas o mais rápido possível para fazer a inscrição na educação de jovens e adultos. Fizemos uma grande campanha, estamos neste caminhar ao lado dos sindicatos,
para que os empresários, os comerciantes, identifiquem em seus colaboradores quem ainda não concluiu a educação básica. Porque faça esse convite para esse colaborador ir até uma escola para que ele conclua os seus estudos. Com isso, a gente melhora a qualificação profissional, a gente dá um passo maior aí na qualificação em relação ao mercado de trabalho, aquilo que a gente quer e tem como objetivo, como um propósito, de uma cidade mais eficiente. Então, nós estamos numa ação global e com um olhar atencioso a cada fragilidade que encontramos na ponta, nas 86 unidades municipais de educação, Eduardo. Para além disso, temos as nossas entidades subvencionadas, sim. Que ficam responsáveis, muitas pela jornada ampliada, que é o período integral. Sim. Atingimos e temos uma meta de ampliação da oferta de vagas em período integral para os nossos alunos. Vai haver um aumento dessas vagas? Gradativamente, sim. Então, a gente precisa entender que o período integral ele é essencial para a vida e a transformação da nossa sociedade. Entender que quanto mais a gente qualifica esse período integral, mais o aproveitamento ele vai acontecer por parte dessa família. A Rosana Almeida, ela está perguntando aqui, ela é do Marapé, se vai haver uma ampliação em relação à rede que atende a jornada ampliada. A jornada ampliada, e ela cita aqui também aos autistas, quem são os transtornos do aspecto dos autistas, e ela cita que há uma dificuldade muito grande hoje de encontrar vagas. Se a secretária tem alguma boa informação, porque muitas mães têm se reunido, para até solucionar. A gente tem muita demanda, viu, Paulo, em relação a isso, que vem aqui para a rádio, mas oportunidade da secretária poder se manifestar. Há um planejamento do prefeito, porque esse equipamento que é a escola do autista, que ela está falando no Marapé, ele é muito procurado, porque não existe algo parecido na região, não. Nos outros 8 municípios. Uma pena. Então, é importante destacar isso. Então, realmente, a procura é grande. O prefeito tem o planejamento de criar uma outra escola clínica do autista na Zona Noroeste, e isso já está caminhando com a Secretaria de Saúde, porque é um equipamento ligado à Secretaria de Saúde e não à educação. Para além disso, já está em funcionamento uma clínica de atendimento ao autista em relação aos filhos dos servidores, o que já desafogou essa demanda na Clínica Escola do Marapé, mas estamos caminhando para essa Clínica Escola também na Zona Noroeste. Para além disso, nas nossas escolas, esse atendimento em Santos está acontecendo, que são os profissionais de apoio à educação inclusiva, que nós temos hoje contratados 1.300 profissionais para as 86 escolas de alunos laudados com transtorno do espectro autista, que auxiliam o professor regente de sala de aula, assim como o AEE, que é o nosso professor especializado em educação inclusiva dentro das escolas, para que esse auxílio ele seja ali na rotina dessa criança. Então, estamos caminhando para uma melhoria, porque estamos ouvindo mais as famílias, criamos uma comissão com representantes de mães de famílias atípicas, para que esse elo seja maior e que a gente tenha mais essa escuta em relação às demandas da ponta. Então, há uma previsão, sim, aí de ampliação para que esse atendimento aconteça a todos. Eu vou perguntar para a secretária, mas antes, Marcos, a gente comenta muito aqui no programa, mesmo no Ponto a Ponto, no painel do Porto. Mandar um abraço ao Davi Colonto no Rio de Janeiro, o Felipe também lá no Rio de Janeiro, um torcedor do Flamengo, o torcedor do Santos, Davi, torcedor do Santos. Um abraço especial ao Ayrton Itajaí, no Porto lá, a André, que está no Recife, e também ao Cássio, que fala lá da Baía de Babitonga, onde nós temos Itapuá. Mas, Marcos, lembra que a gente comentou que o Parque Tecnológico poderia ser utilizado, são vários espaços,
para a formação de profissionais ligados a essa área, a área portuária, a logística, né? E agora tem informação, depois a própria secretária pode comentar a respeito, porque nós tivemos o governo de São Paulo anunciando 1,2 bilhões de reais para a modernização das ETECs e FATECs de todo o estado. Importante. Obras emergenciais de infraestrutura que começam nas próximas 4 semanas, daqui a um mês, e terão um investimento inicial de 52 milhões de reais. O Centro Paula Souza administra 228 ETECs em todo o estado, que contam com 224 mil alunos, né, e 262 cursos. Já as FATECs possuem 81 unidades, com mais de 91 mil alunos e 100 cursos de graduação em tecnologia. E aí vale lembrar também, eu estou falando de FATEC e ETEC, que é do estado, mas vamos lá, um outro trabalho bacana, e a vice-prefeita e secretária esteve junto com o prefeito Rogério Santos, até porque o reitor do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de São Paulo, o Silmário Batista dos Santos, esteve em Santos e houve a assinatura de um convênio, né, ontem, para a instalação do campus da instituição no município. Futura unidade de ensino será instalada em caráter provisório em 2 andares do edifício que abriga o Parque Tecnológico. Então, Marcos, nós citamos também sugerir para a Prefeitura, para a Educação, Secretaria de Educação, cursos voltados a essa área tão importante, porque falta mão de obra qualificada em Santos, e você é um exemplo disso. Você tem buscado no campus, você tem cedido as instalações da sua empresa para fazer com que esse jovem aprenda, e muitas vezes ele se estimula, vai buscar depois o banco de uma universidade para se formar no comércio exterior, uma outra área de operação internacional, mas faltam essas escolas para preparar esses futuros profissionais. Sem dúvida, Eduardo. Nossa empresa, né, muitos anos vem formando, né, profissionais do comércio exterior. Você falou muito bem dessa instituição maravilhosa que se chama o Campus, né, tem mais de 50 anos. Eu levo o nome dela para onde vou viajar, né? Eu falo do nome do campus. Um exemplo de ordem e disciplina, os jovens que chegam na nossa empresa, eles já chegam com a contabilidade, que é fundamental para o ser humano. A gente precisa aprender muito isso, né? Eu sempre falo, né, Eduardo, nós tivemos uma perca do ensino muito grande com relação à civilidade, quando a gente perdeu aquela disciplina Educação Moral e Cívica, tá? E depois, no segundo momento, no segundo grau, o jovem já saía com um curso técnico, também se tiraram da educação. Então, a educação, ela perdeu muito. Nesses 2 movimentos que foram feitos, eu entendo como de forma errada, porque o jovem já saía, pelo menos, como técnico no seu segundo grau, né? E depois que saiu isso, agora nós temos aqui, acho que não precisa inventar muita coisa nessa região. Nós tivemos um projeto há muito tempo atrás, que é o Vovô Sabe Tudo, não sei se a Saúde recorda disso, muito bacana, que são experiências dos idosos com relação ao porto, histórias e tudo mais. E nós temos o CENEP, Centro, né, voltado para a atividade portuária. O CENEP é um órgão que está pronto. Estamos recentemente com o professor de lá, o Hélio Alite. Hélio Alite, conhece tudo. Então, dentro mesmo da própria atividade portuária, você tem engenheiros aqui de Codesp que conhecem o porto como ninguém, conhecem toda a mobilidade do porto. São exemplos para realmente trazer essa mão de obra para a nossa atividade. Você tem outras demandas com relação ao idioma também, né? Tecnologia. Então, isso tudo voltado para o grande fomentador de emprego, que é o porto. Exato. Sendo seu porto, não é nada. Basicamente nada. Então, a gente precisa voltar essa educação, acho que trazer de alguma forma. Obviamente, isso cada aluno vai ter o desejo ou não de trabalhar no porto, mas nós temos que, a cada momento, deixar isso mais evidente, que existe essa possibilidade do jovem entrar na atividade portuária, né? Esse movimento do campus, e as empresas vêm fazendo isso com bastante demanda, né? Trazendo esses jovens, educando. Eu às vezes fico triste, que a gente perde alguns, né? Ficam 3, 4 anos, mas faz parte do jogo. Eu fico feliz quando encontro alguns na rua. Né? Seu Marcos, eu fico muito contente de ter passado alguns momentos na empresa, né? Aprendi muito, né? A gente procura, eu estava no Rio de Janeiro essa semana retrasada, e expliquei, né, para uma indústria grande lá, né, como é que nós fazemos a parte de integração. Então, tem um processo lá que eu falo assim, todos eles precisam saber das etapas dos processos, né? Então, tem um sistema que é o onboard, que chamam lá. Até chegar. Você foi contratado para o Comex na exportação, e em algum momento você vai para a importação. Sim.
E em algum outro momento você vai passar um tempo no transporte. Exato. Em algum outro momento você vai ter uma demanda do marketing. Então, você entender a passagem de bastão da empresa, isso é importante para o jovem, porque ele entende a consistência de responsabilidade de cada um, né? Isso está sendo bem aceito, né? Todos têm problemas. Temos um problema muito grande com o jovem, a falta de identidade com aquilo. Identidade, não só os jovens, o pessoal mais de idade. Eu acho que esse exagero de subsídio do governo, eu acho que isso deveria já em algum momento acabar, né? Porque eu acho que a pessoa ela prefere receber algum subsídio do que propriamente ter a sua carteira assinada, né? E isso atrapalha as empresas que trabalham de forma correta. Quem trabalha de forma correta, pagando o seu de refeição, todos os benefícios que tem o trabalhador, né, o PLR e tudo mais, eles sofrem, porque ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar numa empresa que te dá esses benefícios. Eles preferem trabalhar no momento que eles acham interessante para eles, receberem a hora que eles querem. Então, a forma de trabalho ela mudou, né? Fato é verdade que a uberização, que nós chamamos, se tornou um fato para o país. Mas aí, Marcos, o Aldri, o município tem uma importância muito grande. Quando a gente fala em evasão escolar, o município tem que estar atento a isso para entender o porquê que acontece. Quando você fala em extensão do horário da jornada de aulas, uma escola integral, o compromisso com formação e cursos, e a gente pega a criança, vamos transitar aqui para a adolescência, e a gente vai lembrar que Santos, a cidade, tem muitos idosos, né? Então tem um papel importante. E você tem um olhar muito forte em relação a isso. As três pontas, né? É a criança, aqui o adolescente e o idoso. Claro que nesse aspecto também tem a questão da formação, tem até um equilíbrio que o município tem que fazê-lo, porque se a gente fizer isso, quando a gente fala em moradores em situação de rua, tem vários aspectos que mexem com isso. Mas a educação é fundamental, é o equipamento da cidade, a preparação dos seus profissionais, um corpo docente que a gente sabe que tem que ter, a integração do sistema municipal de educação, como eu citei agora, com o Estado e com a própria federação, com a União, quando você fala um centro tecnológico. Como é que você observa isso para uma cidade de Santos, que com respeito às outras, é o carro-chefe da região? Em alta evolução, o que o Marcos coloca, essa conexão, ela está acontecendo e sendo construída dentro do Parque Tecnológico, que também enxergo como uma grande ponte de articulação entre o porto e a cidade, no sentido dessa formação e dessa qualificação profissional. Nós levamos para dentro do parque, neste início do ano, um dos programas de excelência, referência no Brasil, que é o Santos Jovem Doutor. Formamos 600 jovens doutores do conhecimento, que é uma parceria com a USP, no curso de telemedicina, que é comandado pelo especialista Dr. Chau, entre saúde e educação, por meio de uma plataforma digital. Esses alunos, então, têm o conhecimento apreendido, né? E eles estão hoje dentro do Parque Tecnológico, entendendo que, sim, a oportunidade, se ele quiser, ele tem a escolha de ficar, se aperfeiçoar, se especializar e trabalhar na área portuária. Secretária, desculpa, o nosso tempo está se esvaindo, mas as escolas com tempo estendido, com a jornada integral, é um futuro que a gente está muito próximo de que se transforme em realidade. Lógico Santos já vem avançando muito. E ainda mais com a instalação do Instituto Federal de São Paulo. Pai e mãe trabalham, né, Aldir? Hoje, então, a escola passa a ser o abrigo desse aluno. Isso, com os cursos técnicos que bem o Marcos traz, da importância de colocarmos mais dessa oferta à nossa população. Então, é você entender que o menino que está aqui, o aluno, no 9º ano, participando já do Parque Tecnológico, entendendo que ele tem a oportunidade de ir para o Instituto Federal de São Paulo, dentro da casa dele, que é o Parque Tecnológico, o Instituto vai ocupar o 1º e o 2º andar do Parque Tecnológico. Isso já com a previsão para o ano que vem. E vocês cederam também para o Estado, né, se me permite, na Zona Oeste, um imóvel para que o próprio Estado possa colocar a FATEC e ETEC lá. Isso. O Estado dizia, não sei, eu não tenho onde colocar. Tem sim.
É só o Estado querer arregaçar as bancas, já foi concedido por vocês esse São espaço. essas parcerias, essas contrapartidas que a gente precisa Convênios entender importantes. que a conexão é muito forte entre município e Estado e tem muito que se fazer e está acontecendo. Esse é o grande lance, né? Que a cidade precisa entender que está acontecendo e que essas oportunidades estão para todos. Agora, Alder, antes do último intervalo com a despedida do programa, tem mais um intervalo com a despedida, né, Virginia? Então, só lembrando aqui, a Maria Rita manda um abraço aqui, parabeniza o programa, pelo convite aqui. Também tem uma centena aqui, tem a Luísa, tem a Dona Helena, tem o Carlos Eduardo, meu xará, que está lá em Campinas, mas tem imóvel aqui em Santos. Todo final de semana, sexta-noite, está aqui falando sobre a situação dos moradores de rua. Eles dizem aqui, vários, né, ouvintes, inclusive o Almeida está dizendo o seguinte: está insuportável em alguns locais passar, principalmente com esses moradores de rua. O que pode ser feito, né? Inclusive o Cássio diz aqui, ele esteve viajando para o exterior e não é uma prerrogativa, nem um privilégio de Santos, nem do Brasil. Isso está acontecendo até em Nova York, onde ele esteve. Lamentável, né, que esteja acontecendo em qualquer lugar. Mas a Alder tem essa experiência, essa expertise de ter lidado com isso. Não é um problema fácil, não vejo o que está acontecendo com São Paulo, lá com a região do centro, a Cracolândia. Eles migram para outro local. Mas Santos tem um problema também, né? Que é uma cidade acolhedora. Então, quando a gente está no verão, é praia, é chuveirinho, facilita. Mas não é só isso. Muitas pessoas têm a questão da drogadição no caminho. É saúde, né? Direto. Não é só drogadição, né? É entender que cada vez mais os jovens estão conhecendo as drogas mais cedo. Sim. Então, eu digo às famílias: deixa beber aos 14, deixa beber aos 15, você vai ver como ele vai estar aos 18. É isso aí. Né? Então, assim, olhar também. Nós estamos recebendo jovens de 19 anos, 20 anos, né? E daí em diante, já que a família não quer mais. Por quê? Se envolveu com álcool, drogas ilícitas, não teve uma parada, não teve uma atenção, e o que a família fez? Joga esse jovem para a rua. E de quem é a responsabilidade? Do poder público. Mas eu fiz o meu papel? Eu fiz esse exercício de, sim, eu falo e bato nessa tecla, sim, porque é nossa responsabilidade. Tem um filho, tem um neto, tem um sobrinho, tem a filha, precisa orientar da forma correta, precisa entender que não é permitido beber antes dos 18 anos de idade. E o que a gente está vendo por aí é jovens, né? São jovens bebendo e bebendo muito antes dos 18 anos de idade. Aliás, bebida não é recomendável para ninguém, né? Em qualquer idade. Mas o que a gente está presenciando e vivenciando é um absurdo dos absurdos, né? E quando a gente pega países que liberaram o uso das drogas ilícitas, né, que não são mais ilícitas nesses países, a questão da vulnerabilidade de pessoas em situação de rua é muito pior, porque sim, são desestruturas familiares, é a questão da economia dentro de um núcleo familiar, unido aí com drogas lícitas e ilícitas que levam muitas vezes essas pessoas a essa condição de alta vulnerabilidade. Então, a gente tem que entender, né? Santos é a cidade, sim, que atende 100% da política nacional em relação ao desenvolvimento social. Mas outra questão é como a população pode ajudar nesse sentido. Quer ajudar uma pessoa em vulnerabilidade? Acione o serviço. Busque ajuda técnica, profissional. Não ajude de forma isolada. Isso, muitas vezes, cronifica essa pessoa ainda mais na rua. Um técnico, que é um assistente social, psicólogo social, um operador social, vai fazer um trabalho para que aquela pessoa seja tirada da rua e que seja levada para um dos acolhimentos, que a gente tem acolhimento que recebe até os PETs, né, que a gente tem essa estrutura, para que seja feito um trabalho realmente técnico, né, e não com um olhar só daquela pessoa que entende que pode ajudar de uma forma ou outra e muitas vezes está prejudicando. Eu tenho que ir para o intervalo para finalizar o programa. Tem uma ouvinte aqui do Boqueirão, ela pediu para mim não falar o nome dela, eu usar um pseudônimo aqui de Angustiada. E ela diz o seguinte: peço por gentileza, se a vice-prefeita de Santos, Alda Cleis, emita até para o prefeito Rogério Santos, sou moradora do Boqueirão,
das proximidades da Lobo Viana. Não aguentamos mais, eu acredito que a vice-prefeita, vocês já devem ter conhecimento, sim, a gente tem noticiado aqui, se é possível fazer algo. Já solicitei a presença da polícia, já solicitamos da Guarda Municipal, fomos atendidos principalmente pela Guarda Municipal, Polícia Militar tem demorado, mas é possível se fazer alguma coisa? Não aguentamos mais, porque é o consumo de bebidas, drogas e, quando não mais, depredação do bem, do patrimônio de cada um. Peço a gentileza da vice-prefeita que possa nos dar atenção. Cadê a família nesse momento? Cadê? Porque o poder público está fazendo seu papel. Guarda Municipal, ouvidoria, fiscalização, Secretaria de Finanças e Gestão. Eu estou acompanhando isso de perto, junto com muitos moradores. Mas sem a participação da família, que libera álcool, libera... Eu não consigo entender isso. Né? Olha, não tem mais um acompanhante. Eu tenho um filho de 18 anos, eu acompanho ele. Eu faço esse exercício na minha casa. Né? Meu filho não bebe. Então, assim, por quê? Porque houve ali um acompanhamento e um monitoramento. O Luiz Almeida ainda diz aqui, acrescentando ao ouvinte, ele diz, olha, sou comerciante do centro e também lamentar, né, o número constante de roubos, né? Nos levam grades, ar-condicionado, quando não invadem. Ele até cita, tenho amigos na área, é a sua área, Marcos, a área de logística, que já trocaram portas e janelas e até telhados. Edu, eu vou fazer um convite para esse ouvinte participar das reuniões do Conselho de Segurança Pública, que é o CONSEG, que tenho participado todo mês, e nós tivemos até uma devolutiva dos comerciantes muito positiva na última reunião. Está sendo instalado no centro, já com placas, sinalizações, a Polícia Militar e a Guarda Municipal mudaram suas estratégias de policiamento e segurança em relação à segurança o programa Vizinhança Solidária. Pois não. Né? Então, um comerciante como este precisa participar das reuniões, porque não adianta meia dúzia participar. Quem se envolveu agora nessa grande campanha foi a FATEC e a ITEC, na Senador Feijó. Está lá o programa de Vizinhança Solidária. Participe da reunião, participe. É muito importante, que o senhor vai entender o que está acontecendo já no centro. Um abraço para o Rodrigues também, dando um bom dia aqui, dizendo que precisamos avançar em muitas áreas em toda a nossa cidade. E ele cita que a filha está na Carolina do Norte, né, fazendo um trabalho profissional, mas ela teve o seu comércio também em Santos roubado, né, durante uma madrugada, subiram pelo telhado, só não entraram em mais lugares que haviam sido colocadas grades, né? Mas a cidade tem sofrido muito com o número de roubos, né? Durante madrugadas e também em comércios. Espero que ele tenha feito o boletim de ocorrência, porque muita reclamação da Polícia Militar, Segurança Pública... Ele está fazendo crítica à Polícia Militar. Segurança Pública é de competência do Estado, o município entra em apoio, e o que a Polícia Militar fala, muitas vezes... Não há o registro da ocorrência, né? Hoje você pode registrar esse tipo de ocorrência pelo boletim eletrônico na internet. É bom falar sobre isso. Sem a ocorrência registrada, não há estratégia para aquele determinado lugar, porque a polícia entende que não há ocorrência naquele... Já que a secretária tocou nesse assunto, não vou perder a oportunidade, né, Marco? A gente vê que o Estado, digo, pode ser qualquer estado, São Paulo, Rio, Minas, tem empurrado para os municípios... a competência da segurança. Não é só, além da competência de segurança, investimentos, e não é só na área da segurança, da educação, segurança e saúde. O município, cada vez o cobertor fica mais curto. Só neste último mês, nos últimos 2 meses, o prefeito Rogério chamou do concurso público mais 100 guardas municipais. Exato. Qual cidade está fazendo isso? Fora investimento em equipamentos, viaturas. Nossa. Então, quando você tem a atribuição para a educação, o Estado tem jogado muita atribuição há muitos anos para a educação para o município. Eu acho que, na verdade, também há uma falta de interesse dessa nova moçada em participar dos concursos públicos, porque o Estado ele fez um chamamento do último concurso público e poucos se apresentaram. E dos poucos que se apresentaram, poucos passaram nas etapas do concurso, né? Então também há essa dificuldade. Vejo que o salário do policial militar, que é pago, né, pelo Estado, também deve ser mais aí visto, né? Se preocupar mais com isso, porque senão você causa um desinteresse mesmo dessa nova juventude em participar da Polícia Militar. Quer completar? É bem mais profundo que isso, né?
não existe uma legislação hoje, a Polícia Militar, ela enxuga gelo, né? Você prende o mesmo indivíduo 10 vezes. Isso aí da Polícia Civil, né? A Polícia Militar ela prende 10 vezes por dia. Leva para a Polícia Civil e não fica. A ponto do ministro falar que a polícia prende mal. Prende mal, entendeu? Então, assim, nós temos um problema. Tem um familiar que é policial. Ele simplesmente foi para outra divisão da polícia porque ele desistiu do negócio. Assim como os jovens, você está falando, ele desiste. Porque o policial militar, Eduardo, ele está sozinho. Ele está defendendo a população. Se acontecer alguma temeridade com ele, ele fica sozinho porque o Estado abandona ele. Ele não tem advogado, ele não tem nada, ele não tem assistência alguma. Sim. Que garantia que o Estado que foi contratou ele, que foi que formou ele, deveria ter com ele? É isso aí. Dar toda a assistência para esse policial militar, que ele estava a favor da população. E não é isso que o Estado faz. Né? Isso aí estou falando em todas as esferas. Por isso, a desmotivação do jovem seguir a carreira de policial militar, né? Até mesmo no executivo, né? No legislativo, você ter novas lideranças, porque existe uma temeridade muito grande. Hoje, o MP manda mais que o prefeito, você sabe disso? Sim. Certo? Qualquer um provoca, qualquer alienígena provoca ele sem nenhuma responsabilidade, você entrega todos os documentos. É como acontece nas reclamações trabalhistas da empresa. A gente entrega 10 caixas de documento, comprovando, ninguém lê nada, você não tem direito a nada, mas sempre leva alguma coisa da empresa. Então, isso desestimula as empresas a investirem. Isso é fator estatístico. As empresas estrangeiras agora têm uma prerrogativa pior, que é com relação a essa legislação tributária que a todo momento muda. Você não cria um ambiente seguro. Ninguém quer investir no Brasil. Não quer investir. Todas as empresas não querem. A segurança jurídica é terrível. Né? A segurança jurídica é ruim. Você não cria um ambiente a longo prazo para investimento. Então, a quantitativa de temeridades que se cria, um legislativo mal preparado. Um legislativo que realmente não traz. Nós estamos aí há 3 anos com o governo parado. Demandas do porto de leilões paradas. Exato. Né? Então, a autoridade portuária, algo que eu achei que foi muito importante para a nossa atividade, foi o aumento da poligonal. Aldi, a cada prefeito que entra, cada pessoa que entra no executivo dos municípios aqui, eles querem colocar o seu desejo, o seu plano de governo, da sua próxima eleição. Só que ele entende que a nossa atividade portuária ela precisa ser segregada, aquelas áreas precisam ser definidas para isso. E fecham os olhos, desculpa a expressão, mas não encontro outra, das diversas ocupações irregulares que existem em torno de toda a ilha. Que essa sim compromete o turismo, né? Porque você tem problema de ambiente dos mananciais, você compromete o desenvolvimento das empresas de transporte, o próprio porto. Então, assim, são são fatores que o gestor público, ele, em algum momento, ele vai se indispor. Ele vai precisar se indispor com aquela população que se apropriou de uma área que não era o município de Santos, que é a maior favela do mundo de Palafita. Não sei se vocês esquecem disso. Né? Não é computado até porque não são áreas que pertencem ao município, foi áreas que pertencem à União. Mas, assim, nós temos esse problema crônico e não é só da Baixada Santista. Rio de Janeiro, bem pior, né? Exato. Eu, particularmente, desativamos nossa filial do Rio de Janeiro em função do que eu não encontrava. O abandono do centro do Rio de Janeiro. Trabalhar. E o trabalhador, hoje, ele já chega na empresa bem estressado, porque ele sai da sua casa muito cedo, você tem todo um congestionamento, você tem todos esses percalços para chegar e na volta mesmo. Então, a empresa absorve essa força de trabalho com problemas que não deveriam ter. O Estado deveria prover um transporte público, né, mais ágil, ter um pensamento, né, que, assim, de simplificar essa conexão do trabalhador com a empresa, da empresa com o Estado, né? Então, eu presencio, né? Tenho 25 anos na nossa empresa, tenho 38 anos que trabalho com o comércio exterior, que a cada momento piora. Então, o Estado,
né, o município, né, a própria União, ela precisa, de algum momento, enxergar a realidade. Sinceramente, Eduardo, eles vivem num mundo que não é o real, não é o nosso. Não é o nosso, da nossa realidade. Quem vive no dia a dia, com esse comerciante que falou agora, a nossa empresa, já a quinta vez que tentaram invadir lá a empresa, vai ter toda a segurança, tudo, né, para roubar. E aí, por mais que a gente faça boletim de ocorrência, como é feito e tudo mais, mas a gente não enxerga. Mas parte é culpa da população. Por exemplo, reclamam muito de, em alguns momentos, a cheia na cidade. Mas eles não abrem mão de descartar lixo. Eu tenho reclamações calçadas. aqui Isso da não é zeladoria, culpa do município, mas eu o trouxe. município tem feito a parte Sim, a zeladoria eles tem passam toda funcionado. sexta-feira lá na Manuel Torinho e levam todo o lixo lá. A prefeitura faz um trabalho e fica limpo. Passam de manhã, Eduardo, à tarde. Tudo. Exato. Sabe? Então, Há uma falta de consciência de O muita problema vai muito além Educação. das causas. E é na educação que se resolve isso. Sem dúvida. Virginia, intervalo para a despedida do programa. E comentário finalizar. aqui. Diga. Cadu Afonso Mota, bom dia, parabéns pelo programa, parabéns aos convidados, nossa vice-prefeita Audrey Cleis, super atuante, ao amigo Marcos, um empresário que tem conhecimento muito bom em transporte e portos. Hoje a educação em Santos vem tendo uma atenção especial, seja para os professores, alunos e familiares. Parabéns à secretária Audrey Cleis. A cidade de Santos vem avançando junto ao governo do estado de São Paulo. Parabéns. Na gestão da Audrey Cleis, o desenvolvimento social, tivemos um aumento nos atendimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade, foram mais de 19 mil atendimentos. Também teve mais de 300 pessoas retornando às suas casas através do poder público municipal. A Audrey fez um trabalho realmente incansável. Parabéns, Cadu. Parabéns, Cadu. Quer comentar? Não, obrigada. Acho que é reconhecimento, né? E sim, temos muito a avançar, mas tem muitas ações aí já transformando vidas. Muito por fazer, né? Só mandar um abraço ao Sérgio da Rádio Vox Salvador, atento aqui conosco, Rádio Cultura de Campinas, também a Rádio Metropolitana de Cambé, obrigado por fazerem parte da rede Máximo, né? Das emissoras de rádio, a gente está junto aí, vocês sempre levando informação da Baixada para outro lugar. Rápido intervalo, despedida do programa de hoje, já estouramos o tempo, com a participação aqui, e tem algumas notícias que não vão ser possíveis de colocadas no ar pelo tempo que já se exauriu. Só confirmando, né, que o Supremo Tribunal Federal publicou ontem o acórdão de julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que significa isso? O ADPF 982, realizado em fevereiro deste ano, por unanimidade, os ministros do STF, vice-prefeita Marcos, decidiram que os tribunais de contas têm competência para julgar as contas de gestão dos prefeitos, que atuam diretamente como responsáveis pelos gastos públicos, ou seja, autorizam, gerenciam as despesas do município. Acho que é correto, né, vice-prefeito? Acho que não tem que... O prefeito que andar certinho não tem que ficar preocupado. É ou não é? Se algum apontamento é realizado, feito... que bom, porque está apontando para você fazer a devida correção, né? Então, eu digo que o melhor guia para que você tenha uma cidade em ordem, sim, é o Tribunal de Contas ali, nessa fiscalização que é eficiente e que a gente precisa, sim, olhar, atender, estar ao lado para que a população seja atendida com eficiência. A Audrey é boa de Bob também. O Henrique Nunes parabeniza aqui, vice-prefeito da Reis, por todo o seu trabalho, pela nossa cidade, continue assim, ótimo programa. Obrigado. Obrigada, um beijo, fiquem com Deus. Intervalo e final do programa. Tem mais uma participação. José Santuela. Chegando agora, ambos acompanham muito bem o problema do VLT e túnel, mas o sofrimento com os problemas dessas obras impacta de forma bem diferente. Tá aí, opinião. Vamos ao intervalo? Vamos. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br.
12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre vai ter equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço.
Já estamos de volta para encerrar o programa de hoje, que já estourou o tempo em mais de 20 minutos, né? Agradecendo demais a presença aqui da vice-prefeita e secretária de Educação de Santos, Audrey Cleis. Só desejando sucesso. Ó, gente, tem um compromisso agora, ela está chegando, fiquem tranquilos, ela está angustiada aqui, mas vai para o compromisso. Não entenda que ela não vai aparecer, nós é que seguramos aqui. Prefeita, obrigado pela presença aqui, mais uma vez, conte com a gente, sucesso no trabalho, é sempre importante ouvir que não foge das responsabilidades, que não foge de se manifestar, dando opinião para o público, isso é importante. Ah, com certeza, porque se você tem o pertencimento, você está lá na ponta, você sabe do trabalho que você entrega e faz. Nem sempre é o tempo que nós esperamos, Sim. né? Essa realização, mas o importante é que todos estejam do governo lá na ponta para entender as demandas e avançar nas políticas públicas. Agradeço a todos, vocês, Virgínia, Marcos, Edu, todos que assistiram e acompanharam o programa. Muito obrigada pelos questionamentos. E é assim que a gente faz uma cidade, né? Com opiniões. E eu peço desculpas, porque mais da metade eu não coloquei aqui aos ouvintes, aos espectadores, não é possível, porque senão a secretária sairia daqui amanhã. Então não dá, ela tem... Vamos marcar outro. Obrigado, essa sou eu, André, obrigado pela presença aqui também, por ter facilitado. Marcos, um abraço, obrigado pela participação, pelo apoio e boa reunião com os chineses, viu? Eu vou plagiar o Fábio Júlio. Obrigado. Aí eu diria de nada. Virginia, vamos embora? Vamos embora. Ponto a ponto, saindo do ar, mais rápido, estaremos no site lá, 24 horas no ar, com muita música. Lembrando, meio-dia 5, tem um Repórter News com informações da Baixada do Brasil e do mundo, com uma ampla equipe, hein? Não perca. Tchau.